Alô, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada. Feito a nossa convidada aqui, com quem a gente vai conversar daqui a pouquinho. E antes do nosso papo, da nossa conversa de todas as quintas, às 8 da noite, aqui nos estúdios da TV Metropolitana de Piracicaba, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba, você encontra os nossos episódios. E continuando esse recadinho de sempre, né? Que a gente sempre repete aí, ad infinito, né? Para usar uma expressão chique, né? Mas não custa lembrar vocês que estamos sempre com episódios inéditos, toda quinta-feira, às 8 da noite. E se você quiser saber dos nossos convidados antes de todo mundo, você pode acessar o nosso Instagram, ilustre.podcast, com a nossa agenda semanal. E a gente está aqui num retorno aqui, depois de um mês de junho meio atribulado, que esse apresentador aqui que vos fala ficou meio doentinho, repetimos alguns episódios aqui, mas nada que nos abale a ponto da gente desistir do nosso trabalho. Então estamos de volta à luta aqui, de volta aos ilustres convidados deste talvez humilde podcast. O apresentador nem muito, nem tanto, mas a gente segue em frente, né? E vamos seguir em frente com a nossa convidada aqui do mês de julho, a primeira do mês de julho. Ela é uma apresentadora, uma mestre de cerimônias, ela é uma locutora, uma jornalista. Ela usa a voz porque der e vier com muita simpatia, muita elegância. E vocês vão descobrir de quem eu estou falando agora, pronunciando o nome da nossa querida Lilian Geraldini. Seja bem-vinda, Lilian Geraldini. Eu sou a primeira do mês de julho, é isso? Primeira de julho. Ai, que privilégio! Já viu que tá um certo friozinho, né? Pois é. É que eu sou uma pessoa que não tem parâmetro, viu, Érico? Então eu sou daquelas que 20 graus tá com cachecol já, principalmente por conta da voz, né? E eu não tenho noção também, né? Porque eu tô falando aqui e estou sem agasalho. Mas homens, normalmente tem mais calor que nós, não tem jeito. Mesmo? Mas calor humano a gente vai ter. Não, aqui. eu tô de pantufa na minha casa, meu marido tá suando, é sempre assim. Você podia ter vindo de pantufa? Podia, não tá aparecendo. A gente não é apresentador de de TV que fica em pé andando. Vamos usar o imaginário dos seus internautas aqui. Vamos fingir que eu tô com uma pantufa. Eles podem imaginar que nós temos pés. Que nós temos pés. A gente tem, viu, gente? A gente tem. Érico, que delícia estar aqui. Que legal. Finalmente conseguimos marcar uma data. Não conheci os estúdios aqui da TV. Então foram várias oportunidades. Conhecer os estúdios, vir aqui conversar com você. Você que é um ilustre apresentador de podcast. Eu falei que eu não sou modesta. Não, tá vendo? Tá vendo? Não, eu sou fã do Érico. Aliás, eu acompanho no Instagram sempre quem vai vir no Ilustre. Porque a gente participou, eu fiz o contrário, né? Eu gravei pro Ilustre, você gravou o meu, Fala Comigo. Exatamente. Só que era só áudio na época, né? É o podcast raiz, né? Você já participou do Ilustre Podcast. Já participei e agora ao vivo a cores. É que na época que você participou, parece que faz anos, mas nem tantos, né? Não, é que o podcast é uma coisa que ele tá tão... dinâmico, né? Dinâmico, e ele já mudou tanto em tão pouco tempo, que a gente fala, nossa, faz uns 10 anos. Não, faz 2, foi no meio da pandemia, né? E nem existia inteligência artificial ainda, Nem existia. Há pouquíssimo tempo. Não tinha nem Alexa na época. Não é? Falando mas que legal tá aqui. Em inteligência artificial... Eu queria que você mostrasse, já vou pedir para você mostrar, fazer a nossa propaganda aqui. Que eu sou a maior fã disso, porque além de ser um assunto que eu amo, tem autores que eu admiro, mas principalmente tem um ilustrador que eu admiro também, que é piracicabano, gente. Que lindo. O pessoal vai achar que eu botei um Pix lá, que eu depositei Pix, né? Quase nada, né? Muita rasgação de seda. Mas... É muita rasgação de seda. Mas tem muito trabalho. Mas é sincero. Não, tem muito. Muito trabalho nesse tipo de livro, de obra, né? Tem. Conta aí pra nós da obra, resumidamente. É o seguinte. E aí eu já te faço a primeira questão. A gente fez questão de divulgar, inclusive, no Pira News, que é o bloco informativo que eu apresento na Jovem Pan. Na Jovem Pan, Piracicaba. Piracicaba, Jovem Pan FM, aqui de Piracicaba, 103,1. Tem diariamente os bloquinhos informativos na programação, que se chama Pira News, e sempre com as news da cidade. E claro que a gente tinha que dar destaque, porque quem é da terrinha, como eu sempre falo, a gente tem que destacar. O Érico foi o ilustrador desse livro que se chama Manual do New Rádio. É um guia prático
para criar programas de sucesso em todas as plataformas, incluindo podcast, porque a gente pode ir na contramão de muitos autores, de muitos estudiosos, enfim, que não acreditam que o podcast é um braço do rádio, mas eu, particularmente, acho que sim. Você não acha que talvez seja o pessoal mais tradicional? Vamos dizer Pode grosseiramente, até não quer largar o osso Pode do ser, rádio não, pode ser. tradicional? Não, porque o rádio mudou muito também, né? Muito, muito, muito. Eu tô a... Vou contar a minha idade. eu não pedi Eu tô pra você falar isso. Não, você não foi indelicado. É por sua conta e risco. Você não seria indelicado a tal ponto. Não. Imagina. Eu tô há quase 20 anos nessa estrada. E eu comecei com o rádio. Minha grande paixão é rádio. Mas de quando a gente começou a fazer... E eu não peguei o rolo ainda das edições. Eu peguei só o MD, que já é bem antigo. Você já é moderno. O Meredith. Toda moderna. Não, mas aí eu tive que aprender a modernizar e me atualizar em muitas coisas. Porque pro vídeo, por exemplo, hoje eu uso muito o Instagram. Eu piscava demais. Porque o rádio, gente, o rádio você faz de coque de faxina, que eu Sussa, brinco. né? Com as pantufas, Com né? as pantufas, ninguém nem vê, tá tudo certo. O importante era a mensagem que você passava só pela voz. É isso aí. E ainda assim, lá atrás falava desse jeito, meio postadão. Agora não, né? Então a gente tá aqui batendo papo como se a gente estivesse conversando mesmo sem o microfone. É um podcast, vamos dizer que para uns é uma justificativa, para muitos é uma desculpa. Sim. De você ser mais informal. Mas a minha crítica até eu faço assim, é uma informalidade que acho que alguns podcasts passa do ponto. Tanto em termos de duração excessiva, aqueles podcasts lá dos porões da vida. Sim. 3 horas e meia. 3, 4 horas. Tudo bem, que você pode ouvir um podcast desse no trânsito louco de São Paulo, que você não anda 2 metros em 1 hora. Sim, sim. Na E aí você avenida. deixa lá rolando, né? Aí você deixa rolando. Você pode até ficar umas 3 horas dentro de um carro. Então, mas isso ouvindo, funcionava né? pro áudio, né? Agora, então. com vídeo, você quer ficar assistindo com o celular na mão. Como é que faz 3 horas? Então. Fica mais difícil. E é aquela coisa da encheção de linguiça, que é saudável, que eu gosto muito, que a Eu gente também. gosta do papo do boteco. Sim. A informalidade, a espontaneidade e tal. Mas chega num ponto que é o papo de bêbado, né? Que aí você tá no bar, é o papo de redundante. bar. Você fica girando em círculo. Exatamente. Né? Aí... E a gente é meio do tempo ainda da raiz, assim, do jornalismo, Sim, no seu sim. caso. Eu me guio muito para a questão jornalística, porque eu acho que tem que ter o tal do conteúdo, Com que não é certeza. nome para coisas que você faz na internet. É conteúdo no nosso tempo. De no tempo das peso. É conteúdo de peso. Conteúdo era sinônimo de conteúdo. Exatamente. De densidade É aquela, quando da a gente fala, informação. aquela né? pessoa tem conteúdo, né? Então, É aí bem isso. era até um elogio. Hoje o conteúdo é Sim. qualquer dancinha que você faz na É conteúdo. internet. Né? É verdade. Então é verdade. o que você faz, não a qualidade do que você faz, né? E nem o peso da informação que você passa, por exemplo, Então, né? Nesse caso, a gente tá falando do podcast. Tem alguns que ficam aí, falando amenidades, mas tem alguns que realmente você aprende alguma coisa, né? E é isso que você busca trazer com o Ilustre e eu com o Fala Comigo. No meu caso, a vertente é comunicação só. Então, trazer sempre alguma coisa que eu possa... A gente sempre tem alguma coisa a compartilhar do que a gente vivenciou. Assim como a gente sempre tem alguma coisa para aprender com alguém, né? Então, essa é a grande sacada, assim, é você trazer um conteúdo que você agregue e que faça sentido para alguém, né? E às vezes eu fico até meio constrangido por quem está fazendo, que de repente traz pessoas que têm um potencial tão legal de passar uma informação, até uma vivência, por que não? Por que não? Às vezes a pessoa não tem tanta bagagem, mas ela tem uma vivência que Nossa. vale muito você compartilhar. Todo mundo tem história pra contar, E né? para isso você tá preparado, sabe? Não é só jogar conversa Não. fora. Às vezes você tem que precisar direcionar a pessoa para ela contar uma história legal também, né? Porque extrair o melhor que ela saber tiver. o que né? perguntar, né? Aí se fica só e depender do outro. A gente que tem que tomar para si, na minha visão, claro. Se a gente é entrevistador, é isso. Então aí essa coisa de papo de boteco não funciona Não. muito, eu acho. E Perde eu acho a que isso está essência, né? saturando também. Também. Na minha visão também. Com né? certeza. Então, assim, hoje em dia, o Igor lá do Flow disse que hoje em dia estão segmentando os podcasts. Eu acho que é Sim. um caminho. Talvez. Porque assim aí como vai mudou também, né?
tinha um período que só tinham esses grandes, 2h30, 3 horas. Depois ficou uma época parecendo, e alguns ainda tem, formato pílula. 5, 10 minutinhos ali, resumo de livro, sabe aquela coisa? Resenha. E tem uns que meia hora, 40 minutos. Depende muito, acho que também pode ser um pouco maleável isso. Pode. Depende de quanto o assunto rende. Porque tem entrevistado que ele é mais contido. Então você consegue. É uma luta. Já passou uns aqui que. Não é, Érico? E aí cabe a você ter o jogo de cintura enquanto entrevistador pra saber tirar isso da pessoa. Não, mas sabe o que foi engraçado? Até. Conte cases, Engraçado. conte cases. Eu não vou dizer os nomes. Não, né? nem precisa. Mas teve uma pessoa aqui que eu via. Quando você tá passando pela situação, você sua frio. Meu que a pessoa Deus. não fala nada ou não fala tanto Nem quanto me você fale. poderia esperar. Talvez pelo assunto você ache que rende, né? Às vezes não rende. A pessoa é monossilábica. E também tem outro detalhe. Às vezes, conversando com você, você faz uma ligação. A pessoa te conta a vida. Opa! Chegou aqui na frente do microfone e falou: gente, mas cadê aquelas coisas que ela Nossa, falou pra mim? travada, né? Então vamos falar daquilo. Ah, é verdade. Ai, não conta. É difícil. Como você não pode torcer o pescoço do querido entrevistado? Não pode. Mas esse foi engraçado pelo seguinte. Eu suando frio, né? Eu até comentei com o Danilo, que é o nosso CEO da TV Metropolitana, CEO da né? TV, Danilo. Outro jornalista experimentado, né? Como você, né? Eu sou um cartunista, né? Então, eu tenho que tirar a lei de pedra. Todos produzimos conteúdo, né, Danilo? Conteúdo de verdade. Conteúdo. Danilo é meu parceiro de palco também, parceiro de punch. Eu tô ligado. Nós já não vamos falar da sua faceta de MC, de mestre de cerimônias. Que não Tudo não é esse. comunicação. Não é. É o chique, é o que usa blazer, né? Normalmente. Tipo, mas a ironia suprema é que eu fui assistindo fluiu o negócio. E mais engraçado ainda é que foi um dos episódios campeões de visualização. Não acredito. Olha Às que vezes coisa. você espera que um baita assunto, um baita entrevistado, uma conversa legal, aí não tem tanta visualização. E esse aí que foi mais complicado de Pra fazer. você, mas olha como é engraçado, É curioso, né? né? São perspectivas, são óticas diferentes. Então, enquanto o Érico, entrevistador, você tava aqui nervoso. Nossa Quando Senhora. você se colocou no lugar de quem tava visualizando apenas, até que ficou legal. Mas acontece. Não, porque você tem que desempenhar muito mais, né? A gente se conhece há 500 anos, então pode ultrapassar o tempo, o assunto flui, vai para um lado, vai para outro, e a gente tá à vontade Tá à falando, vontade, né? Mas não perde de vista também, né? Agora você arrancar coisas de alguém, você tem que suar frio tal qual pra entrevistar arrancar. político, meu Deus. Em auge de problemas, assim, com situações complexas. Olha, já passei cada uma também aqui. Conta aí de algumas saias justas que você passou, não só como político, mas no exercício de reportagem, como repórter. Porque você não faz só locução na vida, né? Não é mesmo? E pelo contrário, né? Na verdade, eu comecei com locução e depois o rádio trouxe o jornalismo que permaneceu com a locução e hoje eu trago muito do jornalismo para a locução e da locução para o jornalismo e vice-versa. Porque a gente hoje não o para de rádio fazer. há muito jornalismo. Hoje em dia o rádio a ênfase é no jornalismo, né? Sim. Acho que você se beneficiou Tem um também entretenimento, com absolutamente. isso, né? E eu, encho a boca para dizer que a minha grande escola foi rádio e rádio AM. Que o que me fez comunicadora foi o rádio AM, que é o traquejo do entrar ao vivo, olha, a gente tem que falar desse livro aqui, agora, se vira aí. E aí você vai ali, ó, no improviso, vamos folhear, que bacana, vamos falar sobre audiência, e a gente vai inventando. Mas isso é traquejo do dia a dia, né? E o rádio me deu isso, felizmente, e eu sou super defensora do rádio por conta disso. Não, é engraçado que a gente sai falando, né? Muito. Se você ficar nervoso, claro que às vezes a gente fica nervoso claro de alguma forma. Fica. Mas assim, tem que sair falando. Se você ficar só no roteiro, você se dá muito mal. Imagina. No começo Nem aqui no funciona. podcast... Não, é legal pra você ter um norte, né? Pra não devanear também. Aquilo lá é um norte, mas não é... Se Não você dá... ficar aquilo lá como uma camisa de força, né? Isso, não dá pra ser engessado. Exatamente. Mas falando de perrengues, olha... Lá. O povo gosta. Já cobri... o povo gosta. Rende muitos cortes. Eu já cobri enchentes do Rio Piracicaba. E aí ter que colocar pezão na água, de ligar, que a gente fazia com celular na época, né? Isso então que a gente fazia você assim. se lembra? A última enchente grande foi 2011. Até Lembra uma que pegou a Rua do Porto toda? Sim.
até os bolsões ali. Então a gente ia, botava o pé na água e falava de dentro do rio. Ai, Cacilda. Então aí era mais complicado. E teve um ano, e aí eu já não estava mais na rádio, eu estava no Jornal de Piracicaba, 2014, que teve uma enchente grande também, fora de época. Porque a gente tinha normalmente... Você lembra que época? Normalmente as enchentes, eu não estou enganada agora, posso me corrigir depois, as enchentes sempre aconteciam em janeiro, porque era um mês de chuva. Agora sim. tá tudo meio bagunçado, né? Putz, tá. O clima tá todo trocado. Mas foi em dezembro essa chuva. E a gente foi ali na região do Vale do Sol, que é mais próximo de Santa Terezinha, em que tinha uns ranchos. A gente entrou de barco. Tem essa foto no meu LinkedIn, que eu escrevi um artigo e tal. E foi uma experiência interessante, porque eu nunca tinha feito uma reportagem de dentro de um barco, olhando, pegando no rio, assim, gente, que loucura. E aí eu fui com a fotógrafa para ajudar famílias a tirarem as coisas. Então, foi um perrengue, mas nesse caso foi mais impressionante para mim. A emoção, o Rio Piracicaba, todo aquele... É a água do seu... sentimento onde, do cartão no dia postal. anterior você tá andando no solo, né? Mas teve. Uma vez que eu fui entrevistar o governador... Qual deles? Era o Geraldo Alckmin na época. O nosso atual vice-presidente. O atual vice-presidente. E a assessoria de imprensa dele nos passou um horário da pauta. Ele ia inaugurar um trecho da Piracicaba Rio das Pedras, se eu não estou enganada também. Ali na rodovia, aquele trecho novo. E aí nós combinamos, eu e o Claudinho Coradini, que era o fotógrafo. Claudinho, beleza, vai esse horário e tal. Só que antes, eu vou contar nomes aqui, mas todo mundo já sabe. O Roberto Moraes, que era deputado na época, Sim. tinha ligado para nós na redação e falou, vamos usar um exemplo assim, ele passou tipo 1h30 da tarde e a assessoria passou 2 horas. Ih, conflitou. Aí nós chegamos próximo das tais das 2 horas, porque veio aviso de pauta por e-mail. E aí, como o Roberto tinha falado pra gente um pouco antes, falou, de repente, né, vai ser... Ele marcou 1h30, mas para começar o trâmite ali, e o evento 2 horas, na nossa cabeça. Chegamos, Érico, aquele dia, você falou do suar frio, aquele dia, gente, eu tava com muita pauta, perguntas pra fazer e tal. Quando a gente chegou lá, juro, o Alckmin tava fechando a porta do carro, indo embora. E já tinha sido. Já tinha sido. Ele foi pontual. Eu gelei, assim, acho que eu fiquei branca. Aí eu olhei pro Claudinho e falei, e agora? Nossa. Grudei no Roberto, que era o deputado. Falei, Roberto, pelo amor de Deus, eu preciso fazer uma pergunta pra ele, pelo menos. Ele foi um gentleman nesse dia. O Alckmin. O Roberto bateu no vidro do carro, ele baixou o vidro. Nossa. Porque deputado, enfim, ele tinha Mas uma super relação com o Roberto. Laço mesmo. A assessora olhava pra mim assim, ó. Eu via raios saindo dela. Eu pedi 1000 desculpas. Falei, olha, a gente tava com a informação de vocês. E nós chegamos nesse horário. A culpa é de vocês. Deve até dar uma atrasada de 5, 10 minutos ali por conta de parar carro, não sei o que, mas enfim. Isso é um caso de a gente querer torcer pescoços. Nossa. Não do Alckmin, evidentemente. Não. E aí ele desceu do carro, o Roberto apresentou, olha, o Jornal de Piracicaba acabou tendo uma troca de informação ali e tal. Depois ele desceu do carro e falou, pois não. E aí eu fiz 2 perguntas que eu precisava saber. Nesse momento a assessora fazendo um voodoo meu ali, certamente. Mas aí deu tudo certo. Esse foi um dos perrengues também. E aí eu cheguei na redação com a informação, amei, porque imagina você chegando, gente, sabe aquela história? O leão fugiu do circo, né? Não deu certo pra fazer a matéria. Enfim. E teve um jogo do 15 emblemático. 15 Guarani. Era uma final. Danilo Senebauano, você fala, por favor, porque eu sou ruim de datas. E eu não era da equipe de jornalismo, da Onda Livre na época. Desculpa, de esportes, eu era de jornalismo. Mas sempre quando tinha um jogo grande, ou uma final, uma coisa mais emblemática assim, nós íamos a equipe toda. Então eu ia fazer movimentação de rua. Rua que estava fechada. O entorno lá. O entorno, movimentação de torcida, quem estava entrando, se estava com fila, horário de ônibus. Todo esse cenário do entorno do campo. E aí eu tava na entrada da Silva Jardim, que é da Cativa, né? Sim. Nisso, tem a entrada da Cativa e do lado ali onde ficava a torcida adversária. Num certo ponto ali. No nosso querido Barão da Serra Negra. No Barão da Serra Negra. Nosso estádio. E aí eu tava ali acompanhando, de repente começou uma movimentação meio, acalorada. O pessoal do Guarani xingando a torcida do 15. A torcida do 15 xingando o Guarani, que não cabem os nomes aqui para serem ditos nesse momento. Claro. Mas era uma coisa bem acalorada, que vocês podem imaginar. Acalorado está sendo legal. Tô sendo bacana.
E aí, de repente, eu tava ali, tipo, eu não tinha começado o jogo ainda. Tá. Eu ia entrar, não ia, eu tava fazendo movimentação lá fora. Eu vi uma latinha voando sobre mim. Eita! De repente, outra latinha voando sobre mim. E aí as latinhas começaram a se tornar pedaços de tijolos voando. Eu falei, Nossa. meu pai do céu. De repente, me desce a PM de cavalaria. Minha, Eu nossa. falei, cara, Tava feio o mudou negócio. a situação aqui. O que eu ia fazer? E aí eles estavam... Putz. Imagine que eu sou uma torcida, você outra, aqui, no embate. É. A PM tentando conter. E o que eu fiz? Os negócios voando. Eu falei, vou me abaixar num carro aqui. Aí me abaixei no carro e tinha um tiozinho, né? Um senhorzinho que é no carro da frente. Difícil aí, filha? Oh, difícil aqui, senhor. E eu ali abaixado no carro, esperando a oportunidade de parar de voar, né? O que estava sendo jogado. E entrar pro campo. Deu certo. Nessa de que eu entrei, aí já estava mais próximo do começo do jogo, os meninos que eram repórter de campo estavam todos já posicionados no gramado. Eles tinham acabado de espirrar spray de pimenta. Ih, Cara, aí é triste. não recomendo passar por uma nuvem de spray de pimenta. Ah, você teve que passar? Tive. Ou você já estava no eu não campo percebi. e... Não, eu estava entrando pela Quando cativa você estava entrando, veio indo em direção a nuvem lá. adentro do campo. E aí, né, não deu Nossa, tempo, passei no meio. Que horrível. Horrível. A garganta, eu já tenho problema de alergia, então imagina. Tô tomando Nossa água aqui porque o tempo tá seco. Você imagina com, É. né? Garganta, nariz, horrível. Mas assim, não só eu, famílias, crianças, porque ali era entrada de família. Nossa, pelo Então amor foi de bem Deus. complexo. Que horrível. Cheguei e aí eu tava com o celular na mão, falei, não vou fazer entrada mais nenhuma. Chamei o Nando, que era o repórter na época, falei, Nando, deu. Tô com spray de pimenta Você no não consegue nariz. falar, você não consegue respirar. Não consigo. Você Ele fica falou, não, mal peraí. pra caramba, você quer desmaiar. Se acalma aí que a gente vai chamar você. Você usa o meu microfone sem Se fio. acalma, se o problema fosse só esse. Não, tipo, tenta se recompor. Se O que acalma. você conseguir na medida do possível pra fazer um relato em primeira pessoa. Nossa, você Aí vai virar eu entrei. personagem da matéria. Aí eu entrei e falei, olha, aconteceu isso, isso, isso. Não recomendo, é muito ruim, não sei o quê. Mas enfim, foi um perrengue complexo. Mas teve vários outros. Quem ganhou esse jogo? Você sabe que eu não lembro? Puta, o spray de pimenta. Né? Foi Causou forte. efeitos. Mas eu não... O 15, sabe que o 15 foi campeão? Não lembro. Nossa, olha que Não, tristeza. mas você lembra que fase que era? Se era Eu acho que era uma semifinal, uma fase decisiva. Ah, pô. Ou uma final, era importante. Era muito importante. o Mas jogo. você soube a razão do conflito? Se é que tem razão pra isso? Na verdade, é bem aconteceu? aqueles derbys que tem, às vezes. Guarani e Ponte Preta sempre dá problema. E aí tem uma rivalidade natural das torcidas Do 15 de interior. É. Né, Campinas, Piracicaba, enfim. E aí foi isso. Alguém crespa lá e aí começa a chuva Começa de artefatos, né? O João xingou o Benedito É. e aí foi. A Não gota teve jeito. d'água sempre aparece. É. Mas foi esse um perrengue grande. Do ao vivo. Nossa, eu vou falar N aqui. Vamos falar. Que eu tava fazendo uma matéria. Era um programa que eu apresentava de entrevista. E sempre tinha Onde? Na Onda Livre também. Onda Livre. Aí já na Onda Qual Livre que era AM. mesmo esse programa? Chamava Onda Cidade. Que horário Era um programa que de era? Você uma lembra? hora. É. Dá umas duas. Dá 1h30, 2h30. Que eu fui Logo entrevistar por você, mas era um de Exatamente. manhã, né? Foi no de manhã que eu fui seu. Foi, acho que foi. É que era depois do jornal. Exatamente, É. exatamente. Então, a gente fazia entrevista, como a gente tá fazendo aqui. Sim. Bate-papo, e sempre tinha algum entrevistado ao vivo. Mas, além disso, como a gente tinha feito a produção do jornalismo o dia todo, a gente pegava trechos de matéria e eu repercutia no programa. Sim. Não vou lembrar qual era o assunto, mas era uma reclamação de É que você quis rua. esquecer, né? Não, era uma reclamação. Eu acho que era de posto de saúde, alguma coisa assim. Que uma ouvinte ligou e a gente sempre colhia as informações dos ouvintes e pedia o outro lá, Providências, né? não, também, e pedia a resposta da prefeitura. Sim. Eu acho que era de posto de saúde ou era de água, mas acho que era de posto de saúde. E eu tinha a resposta na mão para falar, olha, a prefeitura nos informou que está acontecendo isso, isso, aquilo. Tá. Colocamos no ar e o meu operador tinha lá as vinhetinhas que ele soltava, né? Trilha e tal. Antes do meu programa, tinha, eu não sei se tinha sido a participação, eu acho que era isso. O Rico Veneno, que é a história do circo, tinha participado, eu acredito, do programa nesse dia. E a gente tinha colocado uma trilha de circo. Tan, taran, tararararara. E aí a gente rolou bate-papo ali e tal.
E aí, beleza, acabou a parte do bate-papo. Eu entrei com a parte das entrevistas, da repercussão, da informação da população. Já era mais serião. A parte mais séria. É. Colocamos o áudio da ouvinte, reclamando de tudo que estava acontecendo lá. Era pra voltar eu fiz assim pra ele voltar pra mim, abrir o microfone com a trilha do programa, que era uma trilha jornalística, pra eu falar a resposta da prefeitura. Tá. Entrou Adivinha qual trilha ele colocou? Entrou a trilha do circo. A sorte que não tinha imagem, era só voz. Eu tive uma crise de riso. E aí eu fechei o microfone rápido. Aí ele tirou rapidinho a trilha, colocou a trilha normal, eu me recompus, liguei o microfone e falei, gente, realmente é uma palhaçada fazer isso com a população. Mas é muito esperto. São danado. Ninguém nem soube disso. E tocamos o programa normal, enfim. Teve uma vez que o Robson Filho, tá, saudoso Robson Filho, que apresentava o jornal comigo, ele espirrou no ar. No microfone, né? O problema é que se a gente espirra aqui, ok. Né? A gente tá conversando, rindo e tal. Mas num jornal fica meio complicado. Bem na hora que a gente tava falando. E o Robson com assim, aquele vozeirão, você lembra do né? Robson? Não. Imagina. É que nem o Cid Moreira. Exato. Ele era o Cid Moreira da TV Beira-Rio. Era isso, aqui de Piracicaba. Então, era um momento que a gente falava assim... Gazeta de Piracicaba. E ele falava manchete. E ele falava Folha de São Paulo. E eu falava manchete. Então, era um momento de abertura do jornal. Agora, vamos às manchetes dos jornais do dia. Você imagina? Jornal de Piracicaba. Não, e ele tentou segurar, Érico. Eu vou tentar reproduzir. Nossa, foi mais ou menos... Que tragédia. Fez um barulhão. E aí, olha, acho que a gente ficou... uns 40 segundos, que é muito tempo pro rádio, rindo sem parar. Porque a gente desligou o microfone correndo. Eu fiquei roxa de tanto que eu ria. Ele abaixou a cabeça aqui. O operador abaixou a cabeça. Falei, acabou o jornal, gente. Acabou. Acabou de começar, acabou o jornal. E aí eu fazia assim pra ele. Vamos, ele... Tipo, vai você que eu não tenho condições. Mas ok. Aí esperei, recompus. Deu uma adiantada ali pra gente chamar um intervalo pra ter mais tempo pra rir. E aí eu toquei o programa até onde dava. Várias histórias. Deu, tanto que você tá aqui depois de tantos anos. Né? Deu, acho que deu. Falando em formalidades, eu queria que você contasse da sua experiência como mestre de cerimônias. Pois é. Porque é algo que você tem que seguir um roteiro. A gente falou dos improvisos que deram errado aqui, né? Lembrei na hora. E tem que ter um jogo de cintura, eu não sei se maior do que essa situação de apresentar a rádio, por exemplo. Mas eu acredito que sim. Tem um roteiro. E é algo que, queira ou não, tem uma formalidade, né? Sim, tem eventos e eventos, né? Mas o evento corporativo, normalmente, ele tem uma formalidade. Uma tomada de posse, uma troca de presidência de algo, a vinda de um governador para anunciar algo, algum projeto novo, que aí você chama o prefeito, o secretário, tem alguém do estado. Isso exige uma formalidade. E aí exige o roteiro. Mas ainda assim... tem que ter um jogo de cintura, porque acontecem os improvisos. Então, você tá com o roteiro ali, ensaiadinho, bonitinho. Ó, depois do João, você vai chamar o Fernando. Aí, em algum momento, o Fernando não subiu no palco. E alguém te fala, viu, o Fernando não vai subir mais. Então, seguimos aqui, o Fernando não pôde estar presente nesse momento. Você tem que, né? Eu acho que é o tipo de trabalho, assim, de comunicação, né? Que você tem que aplicar o modo blasé a todo momento. A todo né? momento. Mas já aconteceram situações de ter que improvisar na hora. Falar, desculpa, não era isso. Agora a gente chama o fulano e não o Beltrano. De trocar informação, por exemplo. Da pessoa pedir a palavra e quebrar o protocolo. Porque tem muitos, principalmente político, nem todos eles gostam de protocolo. Então eles quebram na hora. Mas é o momento que a pessoa vai dar, digamos, o showzinho dela, né? Então, é o palco dela, a fala, até o palanque porque dela. Às vezes tem um evento que tem um horário muito cravado. Olha, o Érico tem 1 minuto e meio. O cara se entusiasma, Na hora que né? você vê, o Érico tá falando 8 minutos, você fala... Claro que você não vai ser deselegante. Lógico. Mas se tem uma exigência do contratante ou do próprio condutor do evento, de alguma forma você fala, muito obrigada. Você aproveita uma pausa da pessoa e fala, muito obrigada. Respira, filha da mãe. pra eu dar o... Mas é algo que, assim... Eu falo que comunicação é jogo de cintura. Sim. Não é técnica... Desculpa, não é dom, mas é técnica.
Então a gente aprende. É. Pense no seu primeiro podcast, se não é diferente de hoje. Não, mesmo o nosso que a gente fez. Porque eu fazia de uma maneira que eu não Sim. tinha estrutura de estúdio para fazer. Hoje em Exato. dia até você faz muita coisa com uma certa informalidade e o público aprecia muito espontaneidade. Muito mais, vê-se pelo que viraliza na internet. Mas eu ficava morrendo de vergonha da fase pré-histórica do podcast que você participou. Imagina, mas viu, é história. Mas funcionava, eu Mas acredito. o meu também, eu É. gravava pela internet, a gente trocava áudio. Sim. Só que o áudio, ele acaba ajudando muito. O WhatsApp é uma mão na roda para comunicação Opa. hoje. Eu fazia Claro. assim, o podcast era desse jeito, fazia. Claro que para algumas coisas ele é mais informal. É. Então você tem uma limitação ali. É. Mas a gente tem que começar sempre de algum lugar, né? Com certeza. Então não tem que ter vergonha, né? É. E esses caras aí que tem que ter vergonha de ficar estourando o tempo no seu E dando evento que trabalho. você tem que... Tem situações que você percebeu que a pessoa estava sendo muito cretina nessa coisa de utilizar cretina, tempo não, além não. da conta. Eu não digo Essa cretina, pessoa mas... está me ferrando. É, a pessoa Sabe? Sem se mancou. Né? sabe, aproveitar a oportunidade. É. E às vezes não por maldade. Aproveita a oportunidade. E já teve gente que você chamou lá que precisava falar e dá umas travadas. Aí você tem que ter o jogo de cintura também. Tem. É. Teve Gente caso trava, de apresentar. Era uma palestra e não deu tempo. A pessoa deu uma titubeada ali e eu tive que subir no palco de volta. E tomar Ela ia conta dar da situação. palestra? Ela ia dar palestra? Ela é da palestra. Nossa, ela ia dar palestra, você teve que Ela ia fazer uma segurar. participação e aí teve um problema de saúde ali. Nossa. E a gente teve que improvisar e tocar o evento. É. Então, Ai, meu Deus então eu do falei, céu. é jogo de cintura com técnica É. e um pouco de improviso. Só que o improviso dentro do limite. Porque tem humoristas, por exemplo, que... eu tava vendo, inclusive, um do Márcio Balas, que trabalha muito com improviso e tal. Ele é muito bom, né? E ele falando, improviso não é comédia. É muito diferente. Porque as pessoas falam, vou improvisar, vou fazer uma piada aqui, não sei o quê. Não. Você acha que você fazendo uma piadinha, você salva a situação, Porque né? o humor também tem limite, né, Érico? Nos eventos, por exemplo, eu sou... Depende da situação. É. Eu não sou corporativista, não, só porque eu faço, mas... É claro, mas nesse sentido... não, falando, eu digo... mas nesse- na caricatura, né? Fantástico. Não vou entrar nessa discussão de limite do humor. Não quero, obrigada. Aqui, no caso aqui, é limite de tempo e limite de bom senso, E do né? que fala, né? Porque, assim, ó, qual que é o grande objetivo de se ter um mestre de cerimônias? Sim. É ele conduzir um evento. Ele não é o evento. E ele não faz parte do evento. Você deve ter visto alguns que achavam que era o Que quer aparecer evento, mais né? com o evento. Então, É. tem muito cuidado com O cara, isso. às vezes, ele tá até no caminho errado, né? Ele poderia se destacar merecidamente numa outra área da comunicação. Porque sabe que o né? menos é mais? É. Às vezes o arroz com feijão ali é muito mais... chama muito mais atenção ou mostra mais a sua credibilidade do que você quiser ficar aparecendo. Eu tenho um estilo, eu sou brincalhona, você me conhece, eu sou Sim. sempre assim, de brincar, de falar com a mão. Então, Por isso que a gente tá aqui dessa falando maneira. loucamente. Aqui, né? Então eu levei um pouco disso para apresentação de eventos. E eu tenho tido feedbacks positivos nisso. Que bom. A gente gosta que você tem uma maneira mais solta, se rolar uma brincadeira ali. Mas eu também tenho cuidado com o que eu vou fazer. Então, mas te chamam porque você tem a noção do seu limite, Tem né? que ter, né? É. Tem que ter, porque às vezes você tá junto com uma pessoa ali que você tem liberdade para fazer uma brincadeira, que você já conhece, mas tem outros que não. É. Um presidente de uma instituição XYZ que eu nunca nem vi, como é que eu vou fazer uma brincadeira com ele? Não posso. Mas não sei se ele gosta de brincadeira. É que as autoridades, em geral, elas estão numa posição de serem levadas a sério, né? Então aí tem uma noção de respeito que talvez seja do cargo e tudo mais, né? Da posição que ela está ocupando, né? E ele não pode, né? Não dá para ficar brincando Exatamente. muito, né? Não, o assunto às vezes é super sério. É. Mas é isso. E é você utilizar esse jogo de cintura pro bem É. seu enquanto profissional, do evento e do contratante. É. Porque você tem um briefing na mão. Ele falou, eu quero saber isso, onde quero você isso, está quero isso. pisando é essencial, né? Fundamental. Se você for lá só com a sua cabeça comandando, né? Não dá. E O eu tenho um bom- roteiro pra seguir. É, É o que a gente falou. É o norte. Muda uma coisa ou outra, É. mas a abertura eu tenho na mão. Eu não posso ficar falando coisas aleatórias na minha cabeça. Se você falar improviso, já aconteceu, por exemplo, da pessoa falar pra mim, eu vou te passar uma abertura. E aí, no calor do momento, não deu nem tempo dela conversar comigo. Eu falei, viu, e aí? Posso? Não pode.
E aí eu fui dentro do limite. Oi, estamos aqui começando, que legal, tem com vocês, dar uma brincada com a plateia, fala o que é o evento, nesse caso não era muito protocolar, não precisava falar patrocinador, nada. E vamos começar. E aí, vamos embora. Assim, você faz dentro do limite, você não estender muito também, mas também não falar tão pouco e falar, oi, boa noite, vamos começar? Sabe o que né? eu acho legal, é muito legal ter noção do bom senso, né? Pelo seguinte, esse podcast aqui tem muito artista. Só que eu também já falei com coach, já falei com político. Eu não vou deixar de ser eu falando. Exatamente. Só que eu tenho que saber o tom de cada pessoa que está aqui. Para mim é muito cômodo. Agora, em seguida, o nosso podcast, por sinal, está esperando aqui, nosso querido Eduardo Grosso, ex-diretor do Salão de Humor de Piracicaba, é um cara da minha área, né? É um cartunista. Então até dá pra gente brincar de alguma maneira, né? Sim, não, vocês falam a mesma língua. A gente fala a mesma língua. Só que pra mim é muito cômodo eu só trazer os meus iguais, digamos assim. Exato. Então, eu fui muita coisa do jornalismo, porque eu comecei em jornal. Então eu gosto de jornalista, você tá aqui por conta disso também. Que bom que você gosta de jornalista. Eu gosto. Isso não é unanimidade. Tem alguns que eu gosto. Né, Danilo? Isso não é unanimidade. Gostar de jornalismo. Tem dois aqui. Se eu não gostar, vocês me jogam pela janela. É questão de sobrevivência. Danilo tem esse poder. Tem. Ele é muito... Mas, enfim, achar o tom certo para cada convidado e cada situação, né? Cada situação, então, a gente falou de duas áreas da comunicação que são diferentes, mas é a mesma coisa. E saber a abordagem, né? Com isso, você é muito sensível para isso. De ter essa noção de que, nossa, esse aqui não é o meu nicho. Não é aqui que eu transito. Mas eu consigo transitar nele também dentro das possibilidades para poder deixar a pessoa à vontade, para fazer um papo leve. Porque tem até um livro que fala, perguntar ofende. Dependendo da pergunta e do tom, porque mais do que qualquer coisa, é o tom da voz. Sim. Né? E no nosso caso, que como agora é vídeo, que a gente não tinha no áudio, por exemplo, a gente tinha uma dificuldade, às vezes, de trazer de uma forma que a pessoa se sentia, né? Então, esse traquejo, a gente vai pegando. Não tem jeito. A prática é indispensável. Absolutamente. Até uma coisa aqui que... Vamos começar a fechar o papo que... Olha, nós estamos na primeira pergunta. Quase isso. Não, mas é bom que já é gancho para outras vezes aí, né? Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. Que bom, né? Que bom. É uma das coisas que eu já li o livro, né? Até porque eu precisava... Eu fiz uma entrevista aqui com um dos autores, né? No podcast. Ai, a gente não então, comentou, né? Na tinha verdade, nem visto. Então, mas... Você falou comentar. Já aqui o que é? Porque eu falei do livro, mas é o dito bem dito. Não, mas por enquanto deixa quieto. Desculpa, que a gente já fez um podcast inteiro falando disso. Não, ele já está circulando. Então tá bom. Não, é que é muito assunto, entendeu? Né? Eu preciso direcionar um pouquinho. Mas assim, só uma coisa que eu quero falar desse livro, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Que uma das lições aí do mestre Heródoto, né, junto com os outros dois autores, o Nilo Frateschi e o Fernando Vítulo, ele diz assim, fale sempre, você não queira se meter a saber o que você não sabe. Se você quiser falar o que você não sabe, você está mentindo. Exato. Olha que negócio. Muito forte. Lição, né? Muito forte. E quando eu falei de imagem, 55% da nossa comunicação, ela é não verbal. Então, agora a gente tem essa facilidade com o vídeo. No áudio, a gente tinha que transmitir isso no tom de voz. Porque é o que a gente tinha. A pessoa estava ouvindo a mensagem e o meio, né? O canal, que era a nossa voz. Por meio da qual ela ouvia, sei lá, no celular, no rádio, internet, enfim. Ela usava esse canal para entender a mensagem. Mas se a gente está usando um tom grosseiro, um tom que a pessoa pode entender como uma ofensa, acaba com toda a sua estrutura de entrevista. Não tem como. E assim, esse negócio de você saber onde você está pisando, saber o que você está falando, minimamente, né? Ninguém sabe tudo. É o que você falou, exatamente. Então é muito isso, né? E você, como tem história para contar, né? Então vamos ter que começar a encerrar aqui. Esse é o começar a terminar. Episódio 8. Parte 2, né? Que a gente já fez na pré-história desse podcast. Né? Essa é a parte 2. E foi muito bacana. Mas acho que já deu para ver que não é fácil ser comunicador. Não. Mas não é impossível. Não é impossível. É o nosso momento coach aqui pra gente encerrar. É o nosso momento, exatamente, nosso momento coach. E que as pessoas vão saber que é possível ser comunicador. Basta treinar. Isso aí. Claro que
Tem gente que tem mais nervoso que o outro. Tem gente que, né, fala, não consigo, trava. Mas eu tive um aluno, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo. Eu dei aula de rádio AM no Senac daqui, uma disciplina de rádio AM. E eles me brincavam comigo. Rádio AM é coisa de velho. Eu falei, não fala isso, que você não sabe o que você tá falando. A defensora. Esse dedinho é decisivo. Não fala assim. Que o vovozão do rádio chora. Mas ele fala, a gente fez um exercício de improviso, que era como se eles estivessem apresentando um programa e tal. E quando eu fiz esse curso, em Limeira eu fiz de locutor. Você fez em Limeira. Era a parte que eu me pelava de pavor, né? Não, todo mundo, não tem como. Porque ali era o improviso, é ali que você ia treinar. Nossa Senhora. E dava medo, as pessoas ficam, nossa, porque o pior dificultador de se comunicar é o medo do julgamento, certo? E todo mundo tem esse maior ou menor grau, mas em muito alto grau, né? Tem estudos geralmente, né? que falam que as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Você sabia disso? É Tô real. sabendo e fico espantadíssimo. Espantadíssimo. Quando eu li isso, eu falei, não é possível, mas é real. E a gente foi fazer uma dinâmica de improviso lá, que era como se estivesse apresentando um programa. E ele falou pra mim, Lilian, eu não consigo. E ele era muito bom de fazer voz caricata. Olha. Ele imitando a Marília Gabriela. Ele morria de rir. Era muito bom. Eu falei, não, claro que você consegue. Imagina, você vai lá e fica fazendo piada. Curioso, ele falou, não, né? não. Porque o cara que usa o humor, geralmente a gente relaciona com uma pessoa mais desenvolta, né? Ele usava como defesa. Olha. E se aí defesa, aí sai da zona de conforto, já justamente. complica. Eu falei, não, mas é o que eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso avaliar você. Você é aluno, não o seu personagem. Lilian, não vai dar. Eu falei, meu Deus. E eu por dentro, como é que eu vou avaliar ele? Como é que eu vou fazer? Porque eu queria ajudá-lo, tentando mostrar confiança. Cara, eu tenho certeza que dá certo. E tá ele conversando com aquele comigo muro de Berlim e aí na sua frente. Eu tive um insight. Porque o que a gente fazia? Imagina que a classe toda tá aí onde você tá. E a gente sentava numa mesinha, que é onde eu ficava, e eles iam apresentando, olhando para as pessoas. Caramba. Essa era a dinâmica. E aí ele falou, não vai rolar. Ele travou, legal. E aí eu fui entender, eu falei, aconteceu alguma coisa? Ele falou, sim. Eu fui ler na igreja uma vez, eu tava lá na frente, e eu engasguei, não consegui concluir alguma coisa, as pessoas riram, eu traumatizei. Quer dizer, existia alguma coisa real, né? Falei, vamos fazer o seguinte, mas vamos tentar. Se você não conseguir, não tem problema. Mas vamos tentar de uma outra forma que eu vou falar pra você. Como? Você vai fazer o programa de costas pra todo mundo. Olha só. Olhando pra parede. Então, imagina que a classe era você, eu virei e fiz olhando pra cá. Pra paredona do Senac, ali do auditório. Ele fez. Olha, olhando pra parede. Você acredita? Ele fez. A parede era a plateia plateia imaginária. E aí foi tão marcante, porque no dia da formatura ele veio me abraçar, ele agradeceu. Falei, meu, você tem um baita potencial, cara. Porque realmente falava bem, mas ele tinha essa trava. Como a gente tem. Tudo que a gente passa na vida, a gente tem registro, né, Érico? Tem. Positivo e negativo. Tem. Então, acontece. Falando em traumas de infância e acontecimentos chave na nossa vida, eu vou contar um pra gente encerrar mesmo. Vai. Com muita Adoro dor no suas coração, histórias. porque tá gostoso a conversa, o papo aqui. Já passou, nem vi quanto tempo já passou, gente. Eu não sei também. 7 horas de podcast. Não estamos no porão. Se tivesse no porão, seriam 7 horas. Então, tem uma historinha aqui comovente aqui, que é o seguinte. Uns 12 anos atrás, se não me engano, também sou meio ruim de data às vezes, existia um projeto do Jornal de Piracicaba, que era o JP na Escola, que eles faziam com escolas, né? Eu participei. E aí eles... Então, vou chegar lá. Aí, eu participei também dando palestra sobre cartoon, quadrinhos e tal. Era tão legal, né? No auditório do Jornal de Piracicaba. Então, levavam as escolas lá que já usavam o jornal como nas classes, né? E aí levavam as escolas para ver palestras de profissionais da comunicação. Nossa, que saudade, relacionada a jornal e muita coisa lá. Aí eu fui numa dessas palestras como palestrante e aí eu vi uma pessoa lá falando de rádio, com entusiasmo, paixão, né? Aí eu fui ver a palestra dela. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Se essa pessoa está falando de uma maneira tão bacana do veículo, então deve ser legal, né? Bem simplório, assim, o pensamento deve ser bacana. Dessa pessoa, né? Mas pensei, acho que eu vou tentar esse trem aí. Aí fui fazer curso do Senac, aí
Tem o DRT, inclusive, hoje, que Sim, eu fui, de locutor. concluí o curso, né? Não fiz em Piracicaba porque não tinha turma naquele ano lá. Ah, não Aí fiz em abriu. Limeira, Teve alguns anos que não abriram mesmo. Poderia ter feito aqui, né? Mas, enfim, aí passou os anos, eu direcionei o meu trabalho de caricatura, de cartoon e tal, para esse veículo que estava mudando, se transformando com a internet, que é o Rádio com Imagem, lá da Jovem Pan. Aí eu fui lá procurar o pessoal lá, que era o Jeitão Podcast nos primeiros anos dele, né? Sim. Com essa característica aqui, o mesão, os microfones de rádio e o telão, E né? o telão, com Aí alguma imagem. Aí eu fui mandando caricatura do pessoal deles lá, e eles botando um telão. Aí eu conheci o pessoal lá, acabei ilustrando o livro do cara que foi o diretor de jornalismo lá, o Patrick Santos. Sim. Deu que ilustrei esse livro, que também é de rádio, né? Sem deixar de ser cartunista. Só que aí eu fui fazer o podcast, o que o Patrick falou, por que você não faz um podcast? Já fiquei amigo dele depois de ter ilustrado o livro fantástico, dele. porque você tem tanta história para contar, tanto contato. E também, como você falou do rádio, você tem tanta paixão pelo que você faz, que isso instiga outras pessoas. Porque isso não é incrível. só arte, é comunicação. Muito mais que comunicação. Então é gostoso que isso também é uma quebra de barreiras, porque eu também era criança que não falava coisa nenhuma. O Eduardo, que vai ser o próximo entrevistado, me conheceu na fase que eu não falava nada. Ah, você é amigo do Du há muitos anos. Muitos anos. Eu tinha cabelo, pra você ter uma ideia. Hoje eu tô careca de saber. Ai, esse Érico. Mas enfim, o que eu queria dizer? Que foi esse estímulo aí da Lilian Geraldine, a palestra JP na escola. Minha palestra, gente. Vou dizer que é a minha madrinha Eu aí não da comunicação. sabia disso, tô sabendo agora. agora. Eu deixei pro final, porque lindo. para dar um corte bom e para te agradecer também. Ai, que Então, lindo. obrigado, Que legal. Fico muito feliz de saber disso. Que eu pude contribuir de alguma forma, porque realmente, quando eu escolhi tudo que eu fui falar, nossa, eu nem lembrava detalhadamente. Mas assim. a gente lembra. Quem me chamou porque foi isso o pode Du. mudar a nossa vida. Ah, olha coisas, só que legal. né? Isso é tão gratificante, né? Quando você sabe que Oh. lá do início que eu falei, fazer sentido pra alguém. O que isso você aí. tá falando, né? O que você tá fazendo, enfim. Quando o Du me convidou, o Du Castro, na época, ele trabalhava junto comigo na Onda. E aí ele falou, Lilian, vamos lá. Eu falei, mas Du, eu era menina total. Eu tinha, sei lá, 21 anos, 20, sei lá. Sendo os primeiros anos de jornalismo e de rádio. Foi, né? porque eu fiquei na Rádio Difusora 2 anos. Depois eu fui pra Onda. Então eu tava nesses... Eu fiquei 5 anos na Onda. Foi nesses 2 primeiros anos, eu Ainda acredito. rádios AM, né? Todas AM. A Difusora fazia um pouco de FM também, porque fazia... A gente chamava de blitz e flash de rua. Tô aqui no Loja X, hoje tem a programação do... Piruinha, né? Piruinha. Daqui a pouco o show do sei lá quem. E hoje o tênis tá em promoção, Cas Bahia. Promoção. Ó, eu falei patrocinador aqui. Alô, Cas Bahia. Vou mandar o boleto pra eles. Por favor, por favor. E aí eu fazia toda essa parte, mas eu sempre fui uma apaixonada por rádio. Assim, o rádio ele me pegou de um jeito que através dele, por meio dele, depois dele, que eu fui descobrir toda a outra gama que existia por trás da comunicação. Porque hoje tudo está interligado com a comunicação. Não, sabe por quê? Eu acho legal pelo seguinte, para concluir mesmo. Desculpa. Que a gente conclui, faz 15 minutos que a gente está concluindo o podcast. Estamos concluindo. Mas eu fiquei muito feliz de saber. Que bom. Mas assim, é legal que eu também, como cartunista, tive também esse tipo de depoimento de pessoas que... então, você falou... ano passado eu dei uma palestra lá numa faculdade de Campinas, lá, a PUC de Campinas. Na PUC. Fui convidado pelo Vitor Corte Real, que é diretor lá do pessoal. O Vitor foi meu professor, de artes visuais, mora no meu coração. né? E aí eu fui falar da minha carreira lá. Olha que chique. Carreira? 30 e tantos anos depois. Você fala carreira, isso gente. antes de começar aqui o podcast dessa fase de videocast, né? Então Nem tinha. Então aí, né, alguém que não falava praticamente, que achava que o desenho bastava, ampliou o leque, né? Então, os empurrõezinhos aí são fundamentais. O seu depoimento. Quando a gente fala de ouvir feedbacks positivos, não é para ego, não. Muito pelo contrário. É para acreditar que o que a gente está fazendo está dando certo, no sentido de ter propósito. Hoje, muito se fala de propósito, né? Essa palavra virou clichê nas bocas erradas. Exato. Mas é o fazer sentir, falar, caramba, eu estou contribuindo de alguma forma para alguém ou na vida de alguém disso. E você é exemplo de ter essa abertura de mente. Eu achava que o desenho bastava. Olha a sua trajetória, quantos leques você foi abrindo.
Porque, Érico, é muito difícil um cartunista, um caricaturista apresentar um podcast. É que hoje em dia, com a geração pós-internet, eles já nascem praticamente com essas habilidades todas, né? Todas. Já nasce com o celular na cara. Mas nós tivemos que Mas aprender. nós não, a gente nasceu, ainda não tinha internet direito quando a gente deu os primeiros passos, né? Não, a gente era internet de escada. Então, muito obrigado, Lilian Geraldini. Eu que agradeço por Obrigado estar aqui. mais amplo aí, não só pelo querido. você vir aqui, mas por dar esse empurrãozinho aí, sem saber. Sem saber. Eu fico ainda mais feliz agora você pelo tá sabendo. convite. Agora tô sabendo, em rede nacional, na internet. A rede mundial, estamos na internet. O Eric é um querido, é alguém que eu admiro bastante. Que eu sempre tô acompanhando os trabalhos dele para enaltecer o trabalho dele, porque além de ele ser Piracicabana, a gente fala da terrinha, né? É, lógico. É alguém que a gente admira enquanto profissional, enquanto pessoa, porque a gente sempre, quando se encontra, é esse bate-papo leve, a gente torce um pelo outro, então isso que é bacana, né? E eu fiquei ainda mais feliz de saber Que bom. ter esse depoimento e feliz imensamente pelo convite mais uma vez. Que bom. Feliz que deu certo. E vou lá ler o meu livro. Boa. Com as ilustrações do Mas Eric. ainda para acabar, bota aí, Danilo. Coloca aí, não é galinha, né? Para botar. Olha botar. a linguagem. Ai, a minha caricatura, que lindo! O maneira do mundo encontrar Lilian Geraldini no mundo virtual e para o mundo real. Isso, segue lá. Lilian Geraldini, tudo junto. LILIANGERALDINI. Quase N. soletrando, mas é legal. Às vezes o pessoal só ouve, né? Então. Não, e coloca Geraldine, enfim, né? Geraldini com I Com mesmo. I no final, minha gente. Tá bom? Italiana. Valeu, Lilian. Obrigada, querido. Beijo pra todos. Isso aí, pessoal. Mais uma ilustre entrevistada em mais uma edição do Ilustre Podcast. Edição não é jornal, né? É episódio. Para estarmos atualizados aqui com a linguagem da internet. Quinta que vem, às 8 da noite, tem mais um episódio com mais uma ilustre pessoa, um ilustre convidado ou uma ilustre convidada. Vocês vão saber já pelo Instagram, @ilustre.podcast. Você vai ver todos os nossos convidados de cada semana estão lá no Instagram. E aqui no YouTube, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também o canal próprio do Ilustre Podcast. Pode encontrar todos os episódios, a primeira entrevista da fase pré-histórica do podcast, que era só áudio, com a Lilian Geraldini, mais um monte de gente ilustre e muito ilustrada. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Thank you.